Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje, sexta-feira, dia 5 de junho, vamos dar início a mais uma videoaula. Peguem aí o livro de ciências de vocês, abram na página 171. Vamos falar sobre a reprodução dos vegetais. Vamos lá? Os vegetais, assim como os outros seres vivos, podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Na forma de reprodução assexuada, usam-se partes de uma planta para se obter outras com as mesmas características. Na forma sexuada, é preciso que os gametas masculinos e femininos se encontrem para que haja fecundação. Os vegetais que possuem sementes e flores são os que se reproduzem sexuadamente. Então, olha lá. Nós temos aí, ó, o androceu, certo? Os grãos do pólen, que é o gameta masculino, tá vendo? Tem, então, o androceu aí na flor, certo? Os pólens são o gameta feminino. O vento, os animais e a água transportam pólens de uma flor para outra. Aí nós temos lá na outra o gineceu, a pétala, a sépala e o óvulo, que é o gameta feminino, certo? Que tá lá embaixo, correto? Então, essas são as partes aí que nós temos. O androceu é a parte masculina da planta, é onde se localizam os grãos de pólen. E o gineceu é a feminina, onde se encontra o óvulo. Ocorre a polinização quando os grãos de pólen alcançam o gineceu. A polinização pode acontecer de duas maneiras. Autopolinização, quando a flor utiliza seu próprio pólen e realiza a fecundação. Porém, há casos em que a planta o rejeita. E a polinização cruzada, quando o pólen é levado por vento ou por animais até outra flor, podendo ser da própria planta ou outra planta da mesma espécie. Assim como nos animais, há flores que possuem os dois sexos, as hermafroditas, e flores de sexo diferente, masculinas e femininas. Depois que a planta é fecundada, ela sofre algumas mudanças em sua forma. O fruto é gerado e as sementes armazenadas nele originarão novas sementes. Então, assim acontece, né, a reprodução das plantas, certo? Às vezes pode ter o quê? Pode ser que elas sejam sexuadas, que vai precisar, né, do pólen, do gameta masculino, do gineceu, né, vai precisar de todo aquele aparato. Então, pode ser pelo vento, o vento pode levar o pólen de uma planta para outra, ou os animais, como por exemplo, assim, a abelha, ela vai lá e pega os passarinhos, né, que mexem ali, então reproduzem outras flores. E tem a forma assexuada, que aí já não precisa disso. A planta, ela mesma consegue se reproduzir sem precisar ter toda essa polinização aí, certo? Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer aí as páginas 173, 174 e 175. Dá um pause aí, faz a atividade e volta pra gente fazer a correção, correto? Vamos lá para a nossa correção para quem já terminou. Explique com suas palavras como está ocorrendo a reprodução do cacto na ilustração abaixo. Bom, é com as palavras de vocês, né? Então, vocês irão colocar aí, né? O morcego, ele vai o quê? Ele vai lá no cacto para se alimentar, né? Aí, ele carrega no seu corpo, né? Olha lá, tem umas bolinhas que é o quê? É o pólen, né? Então, ele carrega o pólen de uma planta para outra. Então, aí ele realiza a polinização, né? Então, ele ajudou ali naquela reprodução, né? Número 2, observe a flor e escreva o nome de cada parte indicada. Então, olha lá, a parte aí, ó, na primeira aí, que tem vários, é o androceu. Embaixo nós temos o óvulo, a sépala, a pétala e o gineceu, né? Então, olha aqui, ó. Temos aqui, tá vendo? Androceu, gineceu, pétala, sépala e o óvulo, correto, pessoal?
Então, vamos lá. Número 3, responda por escrito qual é a principal diferença entre a reprodução das plantas que possuem semente e flor para as que não possuem. Então, olha só, qual que é a diferença, né, da reprodução das plantas que possuem semente e as que não. Diferentemente das outras plantas, nos vegetais, que possuem flores, ocorre a fecundação do pólen, né, no óvulo, né? Precisa daquela polinização, que origina o fruto onde são armazenadas sementes capazes de gerar novos vegetais, né? Porque aí é a sexuada, né, que precisa daquela polinização, certo? Número 4, identifique a cena em que está ocorrendo a polinização. Olha aí, ó, na primeira tem alguém plantando, né? Aí não tá ocorrendo nenhuma polinização, né? A segunda tá nascendo alguns frutos, também não tô vendo polinização. A terceira aí tem uma abelhinha levando o pólen de uma flor para outra, né? Então aí está ocorrendo sim a polinização, né? Quando tem essa troca aí, tá havendo a polinização. E a última é só uma planta crescendo, também não tá tendo. Então é somente a terceira que vocês irão marcar um X. Número 5, represente através de desenho as duas formas de polinização. Então, vocês vão desenhar aí para mim a autopolinização, né? E a fecundação cruzada, né? Que é a polinização, né? A fecundação cruzada é aquela que os animais pegam de uma flor para outra para levar o pólen ou até mesmo o vento, certo? Então, façam um desenho bem bonito aí, bem caprichado e pintem para mim, tá bom? Número 6. O kiwi é uma planta que possui flores masculinas e femininas. Observe bem a diferença entre elas. Então, olha aí, ó. O kiwi, né? Ele é uma planta que ele tem tanto a flor masculina quanto a feminina, certo? Então, circule de azul o gineceu e de verde o androceu, presentes na imagem acima. Em seguida, explique como o fruto se forma. Então, o gineceu tá lá, né? Na segunda, aqui, ó. Esse aqui é o gineceu, certo? Esse é o gineceu e esse aqui é o androceu, correto? Então, o gineceu é essa partezinha aqui e o androceu é essa partezinha amarelinha aqui dessa folha. E em seguida, explique como o fruto se forma. Então, o óvulo presente no gineceu é fecundado pelo pólen da flor masculina, né? Sofrendo algumas mudanças em sua forma, dando assim origem ao fruto. Número 7. Em casa há plantas. Converse com seus familiares sobre a reprodução através das mudas. Pergunte o que eles sabem sobre isso. Isso aí vocês não precisam fazer, tá? Pode deixar a 7 aí. Vamos lá para 8. Você já foi uma sementeira? Pesquise como fazem para reproduzir os vegetais que lá se encontram. Faça um pequeno registro, escrito ou falado, e apresente-o para os seus colegas. Então, vocês vão fazer aí, né? Pesquisar como fazem para reproduzir os vegetais. Entenderam? Então, vocês já foram a uma sementeira? Eu não me lembro. Então, vocês vão colocar aí. Se vocês já foram, sim. Se não, não. Mas aí, de qualquer forma, eu quero uma pesquisa para você, como que fazem para reproduzir os vegetais que nela se encontram. E aí, vocês registrem aí para mim. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.